gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Sempre um prazer, um privilégio poder estar aqui com todos vocês diariamente, né? Estamos aqui nos reunindo a partir das 5h57 da manhã e também com aquelas pessoas que acompanham a gravação em outro horário. Isso não importa. O meu conselho desde o início do ano é que você procure fazer isso sempre no mesmo horário, porque aí vira uma rotina, um hábito saudável, tá bom? O seu cérebro vai entender que naquele horário você precisa daquela leitura. Isso é comprovado cientificamente falando. Se você repetir um ato por 21 dias, aquilo acaba se tornando um hábito, um vício. Essa é a verdade. No nosso caso, saudável, né? Muito saudável, que é a leitura da palavra. Bom, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá o seu like, coloca nos comentários o seu nome, de onde você nos acompanha. Tudo isso aí é comum, né? Quem produz algum conteúdo no YouTube pedir. Mas porque ajuda que o canal cresça, desenvolva. E o nosso objetivo aqui ao crescer esse canal é crescer levando a palavra de Deus. E você vai nos ajudar nisso, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, tá bom? Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 18. A nossa leitura hoje vai ser bem dinâmica, posso dizer assim, porque vai falar sobre a morte, crucificação, morte e ressurreição de Jesus. E nós já lemos isso nos 3 evangelhos, né? Começamos em Marcos, depois Mateus, Lucas foi o terceiro dos evangelhos que nós lemos e agora estamos lendo João. Então, deixa aberto aí em João 18 e vamos conhecer esse texto da forma que João disse, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia. Estamos aqui reunidos nessa sala de leitura. Peço ao Senhor que fale conosco, abra o nosso entendimento. O texto que vamos ler já é conhecido, mas é certo que a Tua palavra se renova a cada dia e que nas entrelinhas possamos entender algo mais, algo novo, que seja revelado ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia na tela para vocês acompanharem. A versão é a King James de 1611. Então, vamos seguir com a leitura. João capítulo 18. Esse é o nosso dia de número 78 do nosso plano de 365 dias. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. E também Judas, que o traía, e conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com seus discípulos. Tendo então Judas recebido um destacamento de homens e oficiais, dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Então, os outros textos já nos explicaram por que disso, que Judas procurou esses homens, vendeu a informação de onde estaria Jesus por 30 moedas, enfim. Por isso que não se faz necessário a gente parar muito nessa leitura, o texto é muito conhecido. Versículo 4. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que lhes aconteceria, saiu e disse-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: Eu sou ele. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Eu sou ele, eles recuaram e caíram no chão. Então ele perguntou novamente: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Eu tenho dito que eu sou ele. Se, portanto, vós me buscais, deixe-os seguir seu caminho, se referindo aos seus discípulos, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Lembra que ontem, na
na leitura de ontem, na oração de Jesus, Jesus falou, olha, dos que o Senhor me deu, nenhum deles eu perdi. Então Jesus fala para os soldados, deixa os meus discípulos irem, vocês não querem me prender? Deixa eles irem, para que nenhum se perca. Mas Pedro, versículo 10, então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Disse então Jesus a Pedro, coloca a tua espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, não devo beber? Você quer me impedir, Pedro, de beber o cálice que eu devo beber? Versículo 12. Então, o destacamento, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam a Jesus e ataram-no. E conduziram-no primeiramente a Anás, porque era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro seguia a Jesus, e o mesmo fazia outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote, mas Pedro ficou parado do lado de fora do portão. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou àquela que guardava a porta, e trouxe Pedro. Então, a donzela que guardava a porta disse a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele, eu não sou. E estavam ali os servos e oficiais, tendo feito uma fogueira com carvão, porque fazia frio, e eles estavam se aquecendo. Também Pedro estava parado junto deles, se aquecendo. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem. Eu nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. O que lhes falei? E eis que eles sabem o que eu disse. E, havendo falado isso, um dos oficiais que ali estavam bateu em Jesus com a palma da mão, dizendo, assim tu respondes ao sumo sacerdote? Qual que é a semelhança, né? Só não dá tapa, mas não pode responder o líder. Então, deram um tapa nele, e falaram, assim tu respondes o sumo sacerdote? Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus, se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que tu me feres? Então Anás o enviara manietado ao sumo sacerdote Caifás. Manietado, já falei nas outras leituras, amarrado, os braços amarrados. E Simão Pedro estava ali se aquecendo. Disseram-lhe então, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou eu. Segunda vez. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, eu não te vi no jardim com ele? Pedro então negou outra vez, terceira. Imediatamente o galo cantou. Então, eles conduziram Jesus de Caifás para a sala de julgamento. E era cedo, e eles não entraram na sala de julgamento para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, chegou Pilatos diante deles e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos para ti. Disse-lhes então Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, não nos é lícito matar homem algum, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos tinha falado, vai vocês, julga eles, mata ele vocês. Mas eles falaram, não, a nossa lei não permite isso. Mas tudo isso também tinha a ver com o cumprimento da palavra,
Jesus não seria morto pela mão deles, Jesus seria morto e crucificado. Daquela forma que os romanos executavam uma sentença. Versículo 33. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou a Jesus e disse-lhes: És tu, rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Dizes estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? Pilatos respondeu: Eu sou um judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Então tu és um rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: Eu não acho nenhuma culpa nele. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis então que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, dizendo: Este homem não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. Capítulo 19. Então, pois, Pilatos tomou a Jesus e o açoitou. E os soldados, entrelaçando uma coroa de espinho, puseram-lhe sobre a sua cabeça, e eles colocaram-lhe um manto de púrpura. E diziam: Salve, rei dos judeus! E eles golpearam-lhe com suas mãos. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vos trago para vocês, para que saibais que não acho nele nenhuma culpa. Saiu então Jesus vestido com o manto de púrpura e a coroa de espinhos, e disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Quando os principais sacerdotes e os oficiais viram, gritaram dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhuma culpa eu acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, ele ficou mais atemorizado. E entrou outra vez na sala de julgamento e disse a Jesus: De onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: Tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Fica tranquilo, Pilatos. Você não poderia fazer nada contra mim se lá de cima você não tivesse autorização. Execute a sentença. Quem vai ter culpa é quem me entregou para você. Versículo 12. Daí em diante Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: Se tu deixares este homem ir, não és amigo de César. César era o imperador, né? Todo aquele que se faz rei fala contra César. Acusavam que Jesus estava se fazendo rei. Ouvindo então Pilatos que esse dito, ele trouxe Jesus para fora e sentou-se no assento de julgamento, no lugar que é chamado Pavimento, mas em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa, e cerca da hora sexta. E ele disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritavam: fora com ele, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Eu devo crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Nós não temos um rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E eles tomaram a Jesus e o levaram. E, carregando ele sua cruz, saiu para um lugar chamado o lugar de uma caveira, que é chamado, em hebraico, Gólgata, onde o crucificaram. E com ele os outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade.
Jesus foi exposto para todo mundo. E estava escrito em hebraico e grego e latim. Então diziam os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então os soldados, tendo crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também sua túnica. Mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Portanto eles disseram entre si: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que possa se cumprir a escritura, que diz: eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena, 3 Marias. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mulher, ele disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Então disse ao discípulo: eis tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Quer dizer, mesmo na morte, Jesus cuidou ainda da mãe, né? Ela não vai ficar sem filho. Então o João, né? O discípulo a quem Jesus amava: eis sua mãe. Mulher, eis seu filho. Um do outro vai cuidar aí agora. E João, diz o texto, que levou ela para a própria casa dele. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas para que se pudessem cumprir a escritura, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre um isopo, a colocaram na sua boca. Tudo isso, todos esses detalhes eu já falei na leitura dos outros evangelhos. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque aquele Shabat foi um grande dia, pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali, porque isso aconteceu na sexta. O Shabat começa no fim quando o sol cai até o anoitecer da sexta até o entardecer do sábado, né? É o Shabat. Então, isso foi na sexta. Como o próximo dia era o sábado e no sábado eles não podem trabalhar, então, para que não tivesse que tirar corpo no sábado, os judeus, eles quebraram as pernas dos outros 2 que estavam crucificados, porque quebrando as pernas, eles iriam morrer mais rápido, né? Versículo 32. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro com que ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, eles não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou: o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Pois estas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez a Escritura. Eles olharam para o qual o perfuraram. Quer dizer, tudo isso já estava escrito antes, que nenhum do seu osso seria quebrado, que eles olhariam para o seu lado que foi perfurado. Versículo 38. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhes permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Eles tomaram então o corpo de Jesus, o envolveram em panos de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos para o sepultamento.
Ora, no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim. Neste jardim, um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. Vamos para o capítulo 20. Vou tomar uma água aqui. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe: Eles levaram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali. Todavia, não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho caídos. E que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. Pois, como eles ainda não entendiam a Escritura, que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos, então os discípulos retornaram para sua própria casa. Mas Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. E, enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro. E viu 2 anjos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que tu choras? Ela lhes disse: Eles levaram meu Senhor, e eu não sei onde puseram. E quando ela havia dito assim, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé. E não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vou ter com os meus irmãos. E dize-lhes: Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara essas coisas. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E, tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes são retidos. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: A não ser que eu veja suas mãos, a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio, e disse: Paz seja convosco. Então ele disse para Tomé: Põe o teu dedo, e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão, e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e
e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu creste. Abençoados são os que não viram e creram. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença dos seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida através do seu nome. Amigos leitores, Jesus está dizendo que mais felizes, que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E para nos ajudar a crer, o evangelista João deixou nesse livro registrado 8 sinais que nós lemos no decorrer da leitura. Agora eu te pergunto, você, mesmo não tendo visto Cristo, mesmo não tendo visto Cristo, mas ouvido, lido os seus sinais, as suas maravilhas, crê que ele é o Filho de Deus? Faça uma declaração pública. Coloque aí. Vou colocar aqui, ó. Mesmo sem o ter visto, eu creio. Faça a sua declaração. A minha é: mesmo sem o ter visto, eu creio. Coloque aí: eu creio. Eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu creio. Essa palavra me basta. Os sinais me bastam. A Bíblia me basta. Eu creio. Mesmo sem vê-lo. Não preciso ver para crer. Faça aí a sua declaração. Vamos para o último capítulo, capítulo 21. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os seus discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os seus outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhes pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito na 3ª vez: tu me amas. E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo,
Quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas, quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias, e te levarás para onde tu não queiras. Ele falou isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, do jeito que Pedro ia morrer. E tendo falado isso, disse-lhe, segue-me. Vamos andar, vamos caminhar conversando. Então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Né? Pedro e Jesus estavam caminhando, mas Pedro dá uma olhadinha e João também estava próximo. Né? E Jesus tinha falado para Pedro, Pedro, quando você ficar velho, vão pegar você e vão te levar para onde você nem queria, você vai morrer assim. Então Pedro viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que também se reclinara sobre o seu peito na ceia e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Vocês se lembram dessa cena? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e o que fará este homem? Só falou da minha morte, e esse aqui vai morrer como? Pedro terrível, né? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é para ti? O que é isso para ti? Segue-me tu. Em outras palavras, cuida da tua vida. Por que você está preocupado com o jeito que o outro vai morrer? Versículo 23. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que isso é para ti? Quer dizer, Jesus falou uma coisa, entenderam outra e discorreu uma outra história. Jesus falou, se eu quiser que ele viva e não morra até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Mas saiu ali uma história torcida dizendo que João não ia morrer, que João viveria até a volta de Jesus. Você vê como as pessoas às vezes têm dificuldade de interpretar? Isso que a gente tem que se atentar aos textos, saber direitinho. Versículo 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e que escreveu essas coisas. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. Creio nisso também. Jesus fez muitas coisas estando aqui e concluímos mais um livro, o Evangelho de João. Glória a Deus por isso. Coloque aí nos comentários o seu agradecimento por mais um livro concluído. Vou ficando por aqui. E amanhã nós vamos iniciar um novo livro. E sempre na leitura, no início de um novo livro, temos a visão panorâmica. Excelente. Não falte, então. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Até mais.